O encontro de Vladimir Putin e Xi Jinping é o encontro mais fake que eu já vi na geopolítica. Esse vídeo é um vídeo de análise, não é um vídeo informativo. Há diferenças aqui no canal. E nesse momento eu vou fazer a análise desse encontro, que é muito mais provocativo aos Estados Unidos que, de fato, uma relação geopolítica próxima entre os dois gigantes. Eu vou explicar isso em detalhes sobre a visão dela da geografia. Mas antes, se você gosta do meu trabalho, ó, aqui na descrição, nos comentários, tem um link para você votar no Geografia no Prêmio IBEST. Vamos colocar a geografia, a geopolítica lá no topo. Estou em 7º lugar e, ó, em breve em primeiro, principalmente com a sua ajuda. Gente, 1000 pessoas assistem o vídeo, só uma vota, cara, e não custa nada. Clicou, votou. É muito importante para a gente continuar investindo aqui no canal e trazendo o melhor conteúdo para vocês. Esse encontro entre essas duas figuras de importância global é um encontro fake. Por quê, Jean? Porque as relações entre Rússia e China historicamente nunca foram próximas. Aliás, nós tivemos uma guerra em 1929, outra guerra em 1969, uma guerra fronteiriça entre os dois países. Aliás, Mao Tse-tung falou: eu não quero mais influência russa aqui na China. Deng Xiaoping fecha com os Estados Unidos no momento que a União Soviética mostrava cenários de enfraquecimento. É uma relação que não tem nem laços culturais. Nós temos aí dois países que um segue uma visão muito mais europeia, que é no caso a Rússia, grande parte do seu território, das principais cidades no continente europeu, e outro é um país oriental. Então, esses laços culturais de proximidade, cara, nunca existiram. Essa relação entre Xi Jinping e Vladimir Putin, entre Rússia e China, ela é muito mais relacionada ao anti-americanismo de Vladimir Putin. E essa fixação do Putin na Ucrânia. Na visão de Putin, a Ucrânia não deveria existir. Aquele território é russo. Esses laços fraternos entre os dois grandes líderes, que foi ratificado na visita de Vladimir Putin às Olimpíadas de Inverno, antes da invasão à Ucrânia, são superficiais. Enquanto Moscou, gente, historicamente, sempre teve um laço econômico e cultural com quem? Com a Europa. A Europa que sustentava a economia russa até as sanções. Lembro você do envio de gás natural, tanto Nord Stream 1, Nord Stream 2, em direção à Europa. Produtos da indústria de base da Rússia eram enviados para a Europa. Claro, depois das sanções, a Rússia precisou encontrar um caminho para sobreviver, e esse caminho foi Pequim. E Pequim falou: venha, Rússia, venda coisas baratas para a China e nós vamos inundar o seu território de produtos chineses, porque eu sei que você não tem saída, você só tem a China para se manter economicamente e manter a indústria de guerra. Tá, e quando nós falamos de indústria de guerra, nós relacionamos muito a figura do Putin, né? Essa fixação dele de dominar o território ucraniano. E muitos têm a seguinte visão: Putin necessita da China, Putin necessita de Xi Jinping. Mas calma, isso extrapolou a figura de Vladimir Putin. Hoje, a Rússia depende da China e a China longe de depender da Rússia. Só para você ter uma ideia, olha isso, em 2023, o comércio da Rússia com a China
alcançou um recorde de 240 bilhões de dólares. Olha a elevação de 60% em relação aos níveis anteriores à guerra, enquanto a China comprou cerca de 30% das exportações russas e forneceu aproximadamente 40% de importações. Gente, é uma relação econômica que antes do conflito era 3 vezes menor do que as relações econômicas entre Rússia e Europa. A relação existia? Sim, mas não era o pilar de sustentação da economia russa. Você tinha ali uma relação, olha, precisamos ali da China, né? Mas hoje é uma relação de dependência. Sem a China, a economia russa tinha ruído e a guerra teria tomado outros caminhos. Muitos que visitam a Rússia hoje, ao andar em Moscou, ao andar em São Petersburgo, em Samara, nas grandes cidades russas, vai falar, nossa, mas está em guerra, falaram que as empresas saíram, mas quando eu entro no supermercado não há gôndolas sem produtos, não há um esvaziamento dos supermercados, das farmácias, o shopping center está vivo, as pessoas estão comprando automóvel. Cara, tudo isso é por conta da China. A gente está falando da China, cara. A gente está falando de 1 bilhão e 600 milhões de habitantes. Nós estamos falando de uma classe média chinesa de 300 milhões de pessoas. E uma classe média que tem cada vez mais poder de compra. Então, se você tem ali uma parceria com a China apenas, você consegue, no mínimo, sustentar a sua economia. Claro que a Rússia também tem uma relação econômica ali com a China, tem uma relação econômica com a Arábia Saudita, com o Irã e com o Brasil. O Brasil não deixou de ter uma relação econômica até maior com a Rússia de Putin. Só para você ter uma ideia dessa dependência, as 6 maiores empresas de automóveis alocadas na Rússia são chinesas. Só para você ter uma ideia, mais de 1 milhão de automóveis nesses últimos 2 anos que foram vendidos na Rússia eram chineses. Hoje as marcas de celulares é a Xiaomi que lidera o mercado russo, já que a Apple e a Samsung, né, se retiraram do país. Outro ponto importante é que a parte de eletrodomésticos também, ao entrar numa loja ali, no Magazine Luiza russo, nas Casas Bahia russa, você vai encontrar o quê? Marcas chinesas. Tá, Jean, e o contrário? Se eu andar em Xangai, em Pequim, Guangzhou, eu vou encontrar marcas de produtos ali russos? Claro que não. Claro que a Rússia exporta para a China, mas o quê? Petróleo, gás natural, aço e outros produtos de base para serem utilizados dentro das siderúrgicas chinesas, né? Fornece o quê? Matéria-prima. Olha, quem diria, né? Os russos só fornecendo matéria-prima e comprando produtos industrializados, né? Esse eixo comercial mudou, que antes acontecia isso com a Europa, né? Agora acontece com a China. Antes, a Rússia vendia matéria-prima para a Europa e comprava produtos industrializados. Na relação cultural, porque os russos sempre tinham uma relação cultural muito mais próxima com os europeus. Gente, com o fim da União Soviética, os russos falaram, cara, a Europa, símbolo de desenvolvimento, símbolo de crescimento econômico, símbolo de liberdade. Os russos, o principal foco de viagem dos russos era a Europa, para você ter uma ideia. A classe média russa viajava para Paris, viajava para Londres, viajava para Roma. Eles queriam ir para a Europa. Eles queriam consumir a cultura europeia. Agora, o foco é a China.
Só para você ter uma ideia, hoje nós temos mais de 8 voos diretos saindo de Moscou para Pequim. É muito mais fácil você ir de Moscou para Pequim do que de Moscou para Berlim. Só para você ter uma ideia, $500 é um voo de Pequim para Moscou e vice-versa. E 3 vezes mais caro de Moscou para Berlim. Fora que não é uma linha direta. Você tem que fazer troca de avião em outros aeroportos, principalmente no norte da África e no Oriente Médio. Então ficou muito mais difícil o russo ir para a Europa por conta das sanções, das relações políticas e econômicas tensas entre russos e europeus. O foco todo agora é a China da classe média. Outros pontos, cientistas russos. Os cientistas russos estão indo trabalhar onde? Na China. Desenvolver pesquisa na China. E antes, muitos iam para os Estados Unidos, muitos iam para a Europa. Para você ter uma ideia, hoje, a moeda que mais transaciona entre os dois países é o yuan. A moeda que mais circula, a moeda estrangeira, é o yuan, não é o dólar, não é o euro, dentro da Rússia. O sistema de pagamento de transações não é o Western Union, que era o principal utilizado pelos russos. Agora são específicos chineses. Então você vê uma relação de dependência absurda de uma economia a outra. Agora eu vou falar de uma forma bem provocativa e quero a sua opinião aí nos comentários. Será que Vladimir Putin foi pedir a benção a Xi Jinping? Você sabe o que é isso, a benção? Geralmente quem é do interior, quando encontra o avô, alguém mais velho, né, fala benção avô, benção tia. Será que Putin foi lá pegar na mão de Xi Jinping? Falar, olha, preciso de você. Xi Jinping fala, tudo bem, vou te ajudar. Por quê? Para a China é interessante. É interessante que a Rússia desestabilize a economia estadunidense, forçando os Estados Unidos a investir numa guerra sem fim, a gerar instabilidade política dentro do território estadunidense. E ela está aqui. Ela está aqui. Fora que os Estados Unidos sempre tentam colocar o dedo na área de tensão com Taiwan. Então é uma forma ali de troca, né? Olha, eu te ajudo, Putin. Em contrapartida, você continua cutucando os Estados Unidos. Esse encontro é um encontro provocativo aos Estados Unidos. Simplesmente isso. E para ratificar as relações econômicas dos dois países, porque a Rússia cada vez mais está dependendo da China. Desce o dedão no like, se inscreva, é um canal de educação. Cara, e vote em mim no IBEST, ó, tem na descrição, tem ali nos comentários. E outra coisa, se você presta vestibular, FUVEST, Unesp, Unicamp, Enem, cara, o Enem, ó, Gabaritagel é minha plataforma, não tem só geografia, é uma escola online que você paga um precinho pequenininho e tem aula com professores, cara, de ponta, de escolas particulares, de cursinhos privados, que trabalham essas provas. Então, se você não presta e conhece alguém que presta, cara, pode indicar. Aqui na descrição também tem o link e você ajuda todo esse projeto também, né? Investindo na sua preparação, na sua educação. Valeu, galera! Tamo junto! Pra cima deles é Gabaritagel.